seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a jornada do autoconhecimento energético A2, um evento que vai ser realizado no dia 28 de janeiro, 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para você qual o passo a passo que centenas de pessoas trilharam para vivenciar e para proporcionar experiências sensoriais nunca alcançadas antes. Nessa série de lives, nessa série de 10 lives, eu resolvi mostrar para você quais são os facilitadores e os bloqueadores que você pode vivenciar nessa jornada, que podem acelerar e que podem atrapalhar o seu desenvolvimento nesse processo. Então, antes da jornada, eu resolvi fazer essas lives para que você esteja mais preparado para participar do evento. E para participar da jornada do autoconhecimento energético, você precisa se cadastrar teu e-mail. No link da bio você encontra, o endereço é www.despertareenergético.com.br/quero participar. Uma vez inscrito, você vai receber todas as informações de como acessar o evento na quinta-feira que vem, dia 28 de janeiro. E hoje eu trouxe para você as 5 etapas para vivenciar e proporcionar novas experiências sensoriais através de técnicas de mobilização energética. E a primeira etapa que eu considero é que você precisa conhecer de antemão, ter acesso a essa nova possibilidade, a essa nova oportunidade que normalmente não é acessível para a maior parte das pessoas. Eu tenho um treinamento online de massagem tântrica, que é a ferramenta que eu utilizo para a gente alcançar essas novas experiências através do fluxo energético, da mobilização energética, através dos chakras. E simplesmente 70% dos meus alunos, eles nunca realizaram nenhum tipo de prática tântrica. Eles nunca tiveram contato na prática com essas experiências. E desses 70%, metade deles nunca sequer tinham ouvido falar na possibilidade de vivenciar novas experiências sensoriais, de proporcionar para uma outra pessoa sensações que ele nunca teve possibilidade de vivenciar. Então, o primeiro passo, que eu inclusive vou abordar lá na jornada do autoconhecimento com energético A2 com mais intensidade, é o que eu chamo do conceito do círculo do conhecimento. O que é o círculo do conhecimento? Imagina só que todo conhecimento da humanidade, todo conhecimento que a humanidade já produziu em algum momento, esteja contido num determinado local, num círculo, tá? Suponhamos que todo conhecimento da humanidade sobre todos os assuntos, vacina, câmera fotográfica, carro, como chegar à lua, como escrever, como pintar, todo tipo de conhecimento. Imagina que a gente pudesse pegar todo esse tipo de informação que já foi produzido pelos seres humanos em algum momento e colocar ele num único lugar. E aí agora você começa a olhar para esse conhecimento e imagina o quanto desse conhecimento você conhece. O quanto desse conhecimento inteiro você conhece. Se você pudesse colocar um percentual nisso, o quanto poderia, a que número você poderia chegar? Eu particularmente acho que eu conheço 0,0001% de todo o conhecimento que a humanidade produziu. E fica humanamente impossível para alguém ter 100% desse conhecimento, porque a gente tem uma vida limitada e tudo que chega até a gente, tudo que a gente consegue absorver é uma parte muito pequena, uma parcela muito pequena de todo o conhecimento que é produzido. Por exemplo, você hoje conhece, você sabe que você sabe falar português, né? A gente vive num país que fala português. Se eu te perguntar, você sabe falar inglês? Algumas pessoas vão dizer sim, outras pessoas não. Então esse conhecimento é o conhecimento que você sabe que você sabe. Eu sei fazer determinadas coisas. Eu sei mobilizar a energia de uma outra pessoa a ponto dela vivenciar experiências que ela nunca proporcionou.
Agora, eu sei também que existem conhecimentos que eu desconheço, que eu não tenho domínio. Como, por exemplo, eu nunca pilotei um carro de Fórmula 1. E eu sei que eu não sei pilotar um carro de Fórmula 1. E eu sei que não sei falar alemão. E eu sei que não sei cozinhar determinada coisa. Isso é algo que eu sei que existe, mas eu sei que eu não domino. Agora, a grande sacada é que existem conhecimentos e existem informações que você sequer sabe que você conhece. Você simplesmente não está no seu radar, você não sabe que existe esse tipo de conhecimento, né? Quantas coisas você acredita que você não sabe que existe? Então, esses conhecimentos, essas técnicas de mobilização energética, eu não sabia que existiam até 5 anos atrás, quando eu tinha 35 anos. Simplesmente estava fora do meu radar a possibilidade de eu viver novas experiências sensoriais através de técnicas que poderiam mobilizar minha energia, meus centros energéticos. Eu simplesmente não conhecia. E a partir do momento que eu tive acesso a essa informação, eu criei uma curiosidade para investigar um pouco mais. Mas a segunda etapa que me veio foi a seguinte: será que isso funciona mesmo para mim? Né? A primeira coisa que a gente acaba colocando como uma pergunta que vem é: será que isso funciona para mim? Será que isso é verdade mesmo? Será que dá para vivenciar isso? E aí uma forma que a gente tem de resolver essa questão é verificar se outras pessoas já passaram pelo processo e se funcionou para elas. E o meu primeiro contato com essas experiências foi exatamente de observar esse fluxo energético acontecer numa pessoa que estava recebendo as técnicas, e ela começou a ter sensações e reações que eu nunca tinha vivido antes. Eu falei assim: uau, se essa pessoa está conseguindo vivenciar isso, é muito provável que eu consiga também. Então começou a ficar presente para mim que existia uma possibilidade nova e que existia também a possibilidade de eu vivenciar isso e vivenciar essa experiência nova. A terceira etapa que eu apontei aqui, que eu acho importante, é de você estar disponível. Você está disponível para aprender uma nova habilidade. Você está disponível para aprender algo que você nunca vivenciou antes e começar, simplesmente começar. E a quarta coisa, na verdade, antes de começar, é você procurar informações fiéis, informações confiáveis. E hoje a gente vive no mundo da internet, onde tudo está acessível a um Google da sua mão, né? E só que mesmo o Google, sendo uma empresa que trabalha com filtros de informação, e o trabalho dele é te dar informações confiáveis, muitas informações a respeito dessas técnicas e a respeito desse processo de mobilização energética são informações que podem distorcer um pouco, ou até muito, o verdadeiro conceito da massagem tântrica, da terapêutica tântrica, da mobilização energética e dessas novas sensações. Vou dar um exemplo. Eu moro no Rio de Janeiro atualmente, e há um tempo atrás estava no centro da cidade, e aí em alguns lugares existem pessoas que ficam distribuindo panfletinhos na rua de serviços de casa de massagem, enfim, de prostituição. E o cara me entregou um papelzinho desse. Quando eu olhei o papelzinho, tinha algumas fotos de algumas meninas assim, e os serviços que eles prestavam. E um desses serviços que estava ali era massagem tântrica. E eu, como uma pessoa que conhece, que orienta as pessoas a aprenderem essas práticas, eu sei que a massagem tântrica desses lugares dificilmente é a massagem tântrica que a gente ensina, que não tem relação com o sexo ou com o ato sexual em si. Então,
buscar por informações que sejam confiáveis no momento de conhecer algo que é novo, e ainda mais algo novo que lida com a sexualidade, que lida com a própria energia, que lida com questões que são profundas para a gente, é fundamental. Então eu acredito que você precisa focar num método e focar em um mentor, numa pessoa que esteja preparada para te conduzir, para te guiar nesse processo de descoberta que pode ser tão intenso, pode ser tão maravilhoso, tão transformador para a vida de uma pessoa. Então, primeiro, conhecer algo novo. Segundo, verificar se é possível para você vivenciar essa experiência. Terceiro, está disponível, está aberto para começar, está aberto para vivenciar essa experiência, né? Opa. E por último, uma vez que você, o quarto, né, você se focar num método específico ou num mentor, para você evitar começar a pegar informações de vários lados e acabar distorcendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Suponhamos que você queira emagrecer. Eu quero começar a fazer uma dieta e vou emagrecer. E aí existem várias possibilidades para você chegar nesse estágio, né? Você pode adotar uma dieta específica, você pode começar a fazer uma atividade física. Mas na dieta, você tem dietas, por exemplo, que trabalham só você comer proteína e não carboidrato. Outras só carboidrato. Outras você tem que fazer jejum de tantas horas. Imagina se você pega um pouquinho de cada uma dessas, começa a misturar, provavelmente você não vai ter resultado e você vai se frustrar. Então, uma dica que eu dou é você se focar efetivamente em um método e em um mentor, numa pessoa que você confie para poder te conduzir nesse processo. E por último, a última etapa que eu considero fundamental e que realmente é necessário que você passe é você começar a praticar. Você entrar para o campo de batalha, né? Entrar para a prática em si e verificar o que vai acontecer a partir daí. E esse é um processo de desenvolvimento constante. É muito comum, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas é muito comum as pessoas começarem a praticar e na sua primeira prática já criarem uma expectativa gigante de que meu corpo vai reagir de tal forma, eu vou vivenciar experiências transcendentais, o negócio vai acontecer de uma forma muito louca. E às vezes acontece, mas o processo mais convencional é de você lidar com o processo de forma gradual e progressiva, tá? E aqui eu coloquei também a seguinte pergunta: o que é possível alcançar com essas técnicas? O que é possível alcançar com essas práticas de mobilização energética? E aí eu te digo que existem 3 níveis de respostas que você pode ter, de reações que vocês podem ter quanto aos resultados alcançados nessas práticas. O primeiro delas são os resultados, são os resultados físicos. Você consegue visualizar perfeitamente as reações físicas que começam a surgir. E que tipo de reações físicas você pode alcançar? Uma delas é o que a gente chama de micro-orgasmos, que são contrações involuntárias da musculatura do teu corpo inteiro. As primeiras práticas, intencionalmente, buscam despertar o potencial energético de todo o corpo. Então, a gente começa a lidar com um contato pontual em todo o corpo da pessoa que está recebendo. E quando a gente começa a mobilizar a energia nesse corpo, as reações em lugares inimagináveis começam a acontecer. Eu tenho alunos que falam: nossa, eu comecei a sentir prazer nos pés. Eu comecei a sentir prazer embaixo, nas costas, aqui embaixo do braço. Uau, aqui na orelha passou um negócio, me deu uma tremedeira. Então, enfim, você vai começar a descobrir novos pontos do seu corpo que podem te proporcionar novas sensações e novos prazeres e despertar emoções, inclusive, que são os segundos resultados que a gente consegue. Mas antes disso, quando você começa a despertar esse potencial energético do corpo, além de descobertas que você vai ter, além das reações que vão acabar surgindo que você desconhecia até então, você vai produzir internamente uma série de hormônios que são considerados os hormônios da felicidade,
ocitocina, serotonina, endorfina. A produção desses hormônios naturalmente aumenta no seu corpo. Isso te traz sensações e percepções novas que você nunca viveu antes, provavelmente. E aí a gente entra no segundo nível de resultado, que são os níveis emocionais. Uma vez você lidando com essa prática, você recebendo essa prática, você começando a perceber e a sentir o seu corpo de uma forma diferente, você vai despertar novas emoções em você. E quais são as emoções que surgem normalmente, né? São emoções de satisfação, emoções de plenitude, emoções de conexão, sensação de conexão com o outro, de conexão consigo. É muito comum também acontecer no momento pós-massagem das pessoas entrarem numa catarse muito grande, de chorarem, de gargalharem logo depois, e o inverso. Eu tive uma aluna que relatou para mim que depois da massagem ela sentiu uma emoção tão grande que foi a primeira vez que ela se sentiu cuidada. Sabe? Imagina o quanto é forte isso para uma pessoa. Ela recebeu um toque intencional, um toque lento, suave, preocupado com as reações dela, e de repente ela começar a chorar e ficar feliz porque ela se sentiu cuidada pela primeira vez. E aí a gente entra no terceiro nível de resultado, que são os resultados do campo da espiritualidade. Eu não falo da religiosidade, mas da espiritualidade. Como assim? A partir do momento que você vive essa descarga hormonal, que você vive essa intensidade de reações sensoriais, você pode passar por sensações de conexão com a natureza, de conexão consigo, com o divino, né? Por muitas vezes a gente cita o divino. O que é divino para você? O que para você representa uma força maior, uma força de estar vivo? E muitas vezes essas práticas fazem você acessar esse tipo de informação, esse tipo de conexão. E talvez por isso a massagem tântrica seja algo tão forte, tão profundo e tão encantador para as pessoas que têm a oportunidade de conhecer. Uma outra pergunta que eu coloquei aqui, uma dúvida é a seguinte: acontece da mesma maneira com todo mundo? Né? Então, se eu começar a praticar, tá ótimo, eu já conheci, eu já vi a possibilidade de funcionar para mim, eu já vi que é possível, né? Eu estou disponível para aprender, eu consegui um método novo, um método para seguir, eu consegui um mentor para seguir, e eu vou começar a praticar, mas antes disso eu quero saber, funciona para todo mundo da mesma forma? Todo mundo vai sentir as mesmas reações? Todo mundo vai sentir as mesmas coisas, as mesmas emoções? A resposta é não. Não vai. Cada pessoa tem um processo diferente. Cada massagem, cada processo acontece de forma diferente. E aqui eu coloquei quatro características, não são características, 4 variáveis. São 4 variáveis que interferem nos resultados que você pode alcançar, que a pessoa que está praticando com você pode alcançar, tá? A primeira delas é o quanto você está aberto para vivenciar essas experiências. O quanto você está indo para a prática, se permitindo vivenciar algo novo e abrindo mão de tudo que você conhece anteriormente. Porque quando a gente lida com a sexualidade, a gente já carrega no nosso histórico cultural, no nosso histórico de vida, várias experiências, e as nossas reações, por muitas vezes, acabam sendo automáticas. Então, por exemplo, uma forma que a gente tem de identificar quando a gente está aplicando a massagem em alguém, que ela está ainda voltada para o que ela já conhecia relacionado à sexualidade, quando alguém toca no seu órgão genital, e ela começa a suspirar mais forte, a fazer movimentos de coito. Isso é um indicativo de que ela está resgatando o que ela já possui de experiência dentro da sexualidade, e ela quer viver o que ela já conhece. Então existem formas da gente conduzir essa pessoa para ela voltar a abrir mão do que ela conhece e estar aberta a vivenciar uma nova experiência. Então, na minha concepção, o quanto mais aberta a pessoa se encontra, quanto mais disponível para vivenciar essas novas experiências a pessoa se encontra, maiores são as chances dela obter resultados mais intensos e mais fortes para ela, tá?
2, o nível de expectativa que a pessoa cria quando ela começa a realizar essa prática pode interferir muito nos resultados. Então, na live anterior eu citei, imagina uma pessoa que vai para academia, nunca malhou, ela passou 30, 35, 40 anos da vida dela sem nunca ter entrado na academia, sem nunca ter feito um exercício físico, e de repente ela resolve ir para academia. Opa, eu vou para academia hoje, vou malhar e vou sair saradaço. Isso não vai acontecer, né? Ela cria uma expectativa que ela com certeza vai se frustrar. Então, quando a pessoa começa a prática tântrica, a prática da massagem tântrica, se ela for para a primeira experiência ou para a segunda experiência com uma expectativa muito alta de que ela vai ter orgasmos diminutos, que ela vai ter sensações de explosão energético, pode ser que ela se frustre. A frustração vem do alto nível de expectativa que ela cria. Então, uma recomendação que eu dou é de você ir aberto para novas experiências e agradecer pela experiência que você vai viver, independente da expectativa que você está criando. Na verdade, evita expectativa. Vamos com um olhar nu e cru sobre essas novas possibilidades, sabe? A terceira, que eu acabei já falando um pouquinho, o terceiro influenciador que afeta nos resultados que a pessoa pode alcançar são as experiências passadas que ela teve, né? E toda vez que alguém toca em você, começa a mobilizar a sua energia e a lidar com partes mais íntimas, você pode disparar em você algumas sensações, alguns sentimentos, algumas lembranças do passado, e algumas lembranças relacionadas a essa área podem não ser tão positivas. E quando elas não são tão positivas, você pode criar simplesmente um bloqueio e travar. Eu tive um aluno que ele me falou que foi fazer na esposa, e eles começaram a realizar a prática, e no meio da prática ela pediu para parar, que ela não queria mais fazer aquilo, que ela não estava se sentindo merecedora daquilo, de passar por aquela experiência. E isso tem a ver com as experiências passadas dela. Mas depois ela reviu isso e voltou a praticar e começou a vivenciar novas experiências, e enfim, foi um processo prazeroso para ela e de muito conhecimento, de muita transformação. Só que de primeira não foi legal, porque ela simplesmente travou. E a última coisa que eu considero importante, que é uma grande variável, é o envolvimento que você cria ao participar do processo. É como você estabelece a sua relação com todo o processo, que acontece não só numa única prática, mas em práticas regulares. Por exemplo, lá no treinamento, eu recomendo que você realize pelo menos 4 práticas, que você faça uma prática por semana. Então, durante um mês, você vai criar o desenvolvimento, você vai ensinar o seu corpo a perceber novas formas de lidar com essa energia e a reagir, através dessa energia que circula, mas lidando com o processo. Deixa eu encerrar aqui. Alguém ligou aqui. Lidando com o processo de uma forma gostosa, fluida, de uma forma de aprendizado, de curiosidade. Por exemplo, eu me lembro quando eu passei por um processo muito forte pela primeira vez. Eu estava realizando um trabalho em conjunto com a respiração. Eu estava fazendo um processo de respiração circular enquanto eu recebia a massagem, e de repente eu senti as minhas mãos começarem a formigar, e como se estivesse começando a dar uma cãibra, um formigamento, e eu comecei a achar estranho aquilo, não sabia nem se procedia aquilo, se era incorreto, né? Será que eu tenho que passar por isso mesmo? Mas aí eu resolvi abrir mão do que eu estava considerando, de que podia estar acontecendo alguma coisa errada, de que podia estar algo dando errado, e eu passei a lidar com aquilo como um observador. E eu comecei a sentir as sensações que estavam vindo e a perceber, minha mão está formigando. E de repente a minha mão começou a travar, o que a gente chama de tetania. A musculatura começou a travar. E eu nunca tinha vivido essa experiência antes também. E eu assim, uau, que coisa louca. Mas as sensações que eu estava vivendo no meu corpo inteiro eram tão grandes,
e tão gostosas que eu simplesmente observei esse processo. E mesmo com a mão ficou travada assim, às vezes eu pegava, tentava colocar no lugar, ela voltava e eu relaxei, me manti relaxado. E essa foi uma das experiências mais fortes que eu tive no começo da minha formação como uma pessoa que estava investindo nesse processo de autoconhecimento energético. Então, se você se decidir passar por esse processo, vai, se envolve, deixa ele acontecer e se entrega. Essa é a dica que eu dou, tá? E o que você deve fazer para vivenciar essas experiências e não se frustrar, né? E não ter frustrações efetivas. Buscar informações confiáveis é essencial. 2, seguir o método e o mentor que vai te conduzir por esse processo com segurança, para você ficar tranquilo. E respeitar o seu processo e o processo da pessoa. Então esse é o resumo da live de hoje, né? Você buscar informações confiáveis, você seguir um método, você respeitar o seu processo e o processo da pessoa e, por último, se entregar. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez pela presença. Como eu disse no início, essa live faz parte das lives de aquecimento para a Jornada do Autoconhecimento Energético A2, o evento que vai ser realizado dia 28 de janeiro. Se você ainda não se matriculou, vai lá no link da bio, www.despertarenergetico.com.br/quero participar e se inscreve. Você precisa escrever seu e-mail, porque eu vou mandar todas as informações no dia do evento por e-mail para você acessar. Tá bom? Abraços, obrigado mais uma vez e até amanhã.